A graça e a paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Na abertura do culto, o pastor Sérgio já usou um dos versículos, que é o Romano 8, 28, da palavra de hoje. Então eu sei que nós estamos todos alinhados, todos no mesmo espírito, e nós viemos aqui buscar ao Senhor. O salmo que eu quero ler com vocês é muito conhecido, você já ouviu pregações nele, que é o Salmo 73, que é o dilema do Asaf, Salmo 73. E o título da mensagem de hoje, que permeia, logicamente, o tema, é muito parecido o título com o tema, é o seguinte: perspectivas equivocadas nos levam a decisões errôneas e essas nos conduzem a fins desastrosos. Entendeu? Não, eu vou repetir. Perspectiva, a minha maneira de olhar as coisas, aquilo que eu acho que é. Uma perspectiva equivocada, enganada, me leva a tomar decisões erradas. Decisões erradas vão me levar para finais desastrosos. Entendeu agora? Facilitou? Amém. Vamos orar? Senhor, eu creio, meu Pai amado, porque nós estamos falando contigo, Senhor, e o teu Espírito vai falar conosco. Falamos contigo para falar aos homens. Cremos no poder da palavra. Cremos na revelação do Espírito. Te engrandecemos com alegria durante este louvor, com canções bonitas de alegria, de festa, e exaltamos sempre o nome do Rei Jesus. Espírito Santo de Deus, fala conosco, meu Pai amado. Dai-nos graça, Senhor, meu Deus querido, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler o Salmo, e após a leitura do Salmo, tem uma canção chamada O Tapeceiro. Você conhece essa canção, O Tapeceiro? Eu quero passar, ela vai passar aqui no telão. Pense numa peça, num tapete, e na perspectiva de quem olha de baixo, não há beleza. Depois você vai ouvir essa canção. Eu quero ler com você o Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Pode ir mudando, eu vou acompanhar por aí, tá? Acabando um, você já pode emendar o outro, é o salmo todo. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem estão afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado.
Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém? Glória a Deus. Vamos assistir e ouvir essa canção, Tapeceiro. Se possível, focaliza a câmera no telão.
pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. E tudo se resume nisso. Eu nem pregasse aqui, a gente ia entender, mas eu vou pregar. O Salmo 73, ele vai tratar de um problema de cosmovisão. Alguém não sabe o que é cosmovisão? Ô Salomão, você sabe o que é cosmovisão? Salomão com cosmovisão. Fala aí. É a maneira como a gente enxerga as coisas, como a gente enxerga o mundo, como a gente avalia. E essa cosmovisão que cada um de nós tem, irmãos, sempre é resultado daquilo que somos, da nossa cultura, do quanto perto ou do quanto longe a gente está de Deus, no nosso caso. E quais são as coisas que influenciam nisso? Eu pergunto para você, qual é a cultura dominante na sua mente? É a de lá de fora ou é a do céu? Meu sogro dizia que algumas pessoas, elas não têm tradição ou cultura cristã. Elas são bastante novas, ou elas são velhas, nós vamos ver algo parecido aqui na vida de Asaf, mas elas estão influenciadas sempre pela cultura lá de fora e nunca pela cultura cristã, como nós chamamos aqui. Enxergamos a partir das verdades bíblicas ou é a partir de uma cosmovisão distorcida e pautada fora de Deus? Como você está enxergando sua vida agora? Você olha as coisas da vida com quais lentes? As suas ou as de Deus? A música falava, quando se olha do avesso, é difícil saber o desfecho da coisa. Asaf, o autor deste salmo, ele foi um exemplo das duas cosmovisões, a secular e a divina. Seu começo é completamente sua percepção aqui. A parada que ele faz aqui para avaliar as coisas está fora de Deus.
Olha o que ele disse lá no verso 2 e no 3. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Você já se sentiu assim? Eu estou na igreja, eu sou crente há tantos anos e comigo as coisas não estão dando certo. Agora eu olho o ímpio, está tudo bem. O salmista aqui, né, se ele fosse do século 21, ele falava, o ímpio é bombado. Ele está sadio e nédio. Na linguagem de academia, ele está bombado, ele está sempre bem, está sempre bonito na foto. Se Asaf olhasse o Facebook hoje e as fotos do Instagram do povo, ele ia falar assim, mas está todo mundo bem, só eu que não tenho foto bonita para postar. Só eu que não tenho essas coisas. Essa cosmovisão dele aqui é problemática. E isso vai dar problema na nossa vida. Quando você tem uma cosmovisão igual essa aqui de Asaf, você vai ter problema, ou se você está assim, você já está em problema. Eu trago essa notícia para você. Você precisa mudar, você precisa ter uma nova percepção. E eu vou te apresentar uma nova percepção. Foram essas percepções erradas da vida e dos ímpios que quase o fizeram desviar. Ele quase desviou. Mas por que você está falando que ele quase desviou? Porque ele estava na casa. Ele é um crente, ele é um homem da igreja. Ele não é um homem de fora que foi visitar a igreja, que foi... Não, ele é de dentro. Ele é de dentro. Ele não estava fora da casa de Deus, mas ainda se deixava influenciar pelos padrões, visões e conclusões típicas de quem não tinha intimidade com Deus. Quantas pessoas sentam nas cadeiras e nos bancos de todas as igrejas, evangélicas e católicas, mas não estão nem aí com o que está acontecendo? Eu conheço um homem católico, e ele é católico roxo, ele gosta de me dar umas cutucadas de vez em quando. Você sabia, você é pastor, você é professor, você tem que saber, está escrito na Bíblia. E ele foi conversar comigo, paf, soltou um palavrão. Falei, você falou um palavrão. Não, eu não falei, falou. O que eu falei? Eu falei, eu não vou repetir porque eu não falo palavrão. Mas que você falou um palavrão, você falou. Aí ele continuou conversando e pá, soltou outro palavrão. Fala, mais um palavrão. Não, mas isso aí é normal, isso aí a gente fala que é só entre nós. Eu falei, mas Deus está entre nós. Ou não está? Ele está. Eu falei, então você lava a sua boca. Toma cuidado. Toma cuidado. Está andando numa vida, está andando na cosmovisão lá de fora, mas está achando que está dentro. E você? Em que cosmovisão você está andando? Na do céu ou na sua? Você está alarmado porque tem gente se dando bem? Deixa eu cutucar você aí. Quem não está se dando bem aqui hoje? Levanta a mão. Pode ser sincero. Tem alguém aí que não está legal? Fala, pastor, o negócio não está bonito do meu lado, não. Obrigado pela sinceridade. Tem mais alguém? Pastor, o negócio... Tem gente melhor que eu. Vi mais uma mãozinha lá atrás. Por que as pessoas do mundo estão melhores do que eu? Por que o salário dessa gente que não é crente é melhor do que o meu? Por que o carro? Por que a casa? Por que isso? Por quê? Por quê? Por que é tudo melhor? Por que eu estou doente e ele não? Esse é o problema do Asaf. E isso, ele sentia inveja. Eu invejava os arrogantes. Ao ver a prosperidade dos perversos, eu tinha inveja. Você tem inveja, irmão?
Outro dia nós entendemos que inveja não é querer possuir um objeto igual ao do outro, dela ou dele. Inveja é que ele não merece aquilo, aquele objeto deveria ser meu e não dele, não dela. Isso é inveja. Essa vida boa que ela tem, que ele tem, essa saúde de ferro, deveria ser para mim e não para ele. Isso é inveja. O outro não merece, quem merece sou eu. Ele não estava fora, mas tinha essa visão errada. Sua luta interna era: porque o ímpio prospera e tem saúde, e eu que estou na casa de Deus sofro. Versículo 12, versos 12 até o 14. Eis que são estes os ímpios, estão sempre tranquilo. Você já olhou uma madame, um gentleman passando e você fala, isso é a cara da riqueza, você já viu? É a cara da riqueza, né? Você olha assim, destila, né? Como o livro de Provérbios, né? Um andar ereto como o galo, aquela coisa elegante, né? Como diz lá em Provérbios, no capítulo 30. Estes são os ímpios, sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. O meu irmão, eu chegava na casa dele e falava, e aí, como é que você está? Ele falava assim para mim, estou na tábua da beirada. Você sabe o que significa estar na tábua da beirada? Eu vou te dizer, Gabi. Pensa nesse negócio aqui, ó. Ou pensa em mim aqui, que estou na beirada do altar. Quem está na tábua da beirada? Epa! Está pronto para cair. Ou ele estava na tábua da beirada da direita, ou ele estava na tábua da beirada da esquerda. Ele estava sempre na tábua da beirada. Mas ele tinha dinheiro. Ele foi o camarada sempre o melhor dinheiro, a vida toda. Quando lançaram o Escort XR3, foi lá e comprou. Desde sempre ele tinha dinheiro. Mas ele estava sempre na tábua da beirada. Ele era chorão, era mentira. Mas você pode se achar hoje na tábua da beirada. Falar, pastor, mais um empurrãozinho, eu caio. Se empurrar para lá, eu caio. Se empurrar para cá, eu também caio. E essa é a conversa. Eu, inutilmente, não está valendo a pena ser crente. Perspectiva errada. Por que o Asaf está olhando a coisa do modo errado? A perspectiva dele é a seguinte. Eu sou crente, eu sou, né? Tem aquela frase lá que eu não vou repetir aqui. E eu ganho dinheiro, o outro ganha dinheiro, mas eu não. Mas eu sou crente. Aí a gente começa a elencar quão bonzinhos e quão fiéis nós somos. Eu não falto na escola bíblica, eu vou na quarta-feira, eu dou o dízimo direitinho do meu salário, eu dou oferta, eu ajudo aquilo ali, eu faço aquilo outro. E aí a gente começa, nessa percepção equivocada, a apresentar para Deus quanto a gente é bonzinho e correto, e o outro, que aos nossos olhos anda todo errado, está melhor do que nós. E aí a gente chega numa conclusão, porque nós somos sabedores de todas as coisas, que é besteira, é bobagem, é perda de tempo. Como muitas pessoas estão dizendo. Você está perdendo o melhor da sua vida. E nós cantamos aqui, que nós estamos gastando a nossa vida no melhor da vida. Porque nós estamos numa cosmovisão cristã. E a gente sabe que é a melhor coisa. Asaf vai chegar nisso mais tarde.
Versículos 15 e 16. Ele não demonstrava intimidade com Deus. Ele tinha medo de Deus. O ímpio fala o que quer. Ele debocha, ele fala mal de Deus. Se eu pensar assim, falar tais palavras, eu já teria traído os crentes, naquilo que a gente fala, a geração dos teus filhos. 16. Em só refletir para compreender isso, achei uma tarefa muito pesada. Em só refletir. Se eu pensasse em falar tal coisa, ele tem medo de Deus. O seu relacionamento com Deus está na base do medo? Se você dá dízimo porque você tem medo, se você vem na igreja porque você tem medo, se você ora porque você tem medo, se você lê a Bíblia porque você tem medo, se você é porque você tem medo, eu vou dizer para você, você está errado. A sua cosmovisão é a mesma, estragada e avessa como estava o do amigo aqui. E ele estava na igreja. E ele estava na casa de Deus. Essa ideia não está boa. Aí ele para refletir. Mas ele está parando naquela palavrinha bonita, né, que já apareceu lá em outros salmos, num solilóquio, que é quando eu falo comigo mesmo, né, aquela coisa de doido, né, eu começo a falar comigo mesmo, Walter, mas assim também não dá, né? Você fala com você mesmo de vez em quando? Você também é maluco. Você também é maluco. Bem-vindo ao time. E aí ele está falando em só refletir para compreender isso, achei isso muito pesado. Mas é mesmo. Porque nessa cosmovisão que ele apresenta agora, irmão, você dando aula para você mesmo. Repita comigo. Mas eu não sei. O que eu tenho que repetir? Não. Eu não sei. Eu aprendo de outro, eu não aprendo de mim. Você pode ser autodidata, mas você colou de alguém. Você colou do Google, você colou do filme, né, ouvindo outra língua. Eu conheço gente que aprendeu inglês sem ir para a escola. Autodidata, ele ficou em casa, ele começou a assistir filme, foi lendo, e ele é fluente em inglês. Mas ele colou de alguma coisa. E aí, o Asaf, ele está refletindo, mas ele está refletindo num solilóquio de si para si. Eu não me ensino, eu não sou professor de mim mesmo. E aí vai dar errado. Eu começo a pensar e eu respondo para mim. Realmente, o ímpio está melhor mesmo. Essa é a verdade do texto, o ímpio está melhor. Porque ele está pensando assim. Ele só enxerga isso, ele está preso numa redoma da sua cosmovisão. E nessa prisão, isto é verdade 100%. Você sem Deus, você tem refletido, e isso que você tem pensado está certo 100% na sua ideia. Mas quando você traz luz do Evangelho, você vai ter uma percepção diferente. A coisa vai mudar, a coisa vai mudar. Se você não tiver intimidade com Deus, você tem medo de Deus. Existia na mitologia grega um deus chamado Zeus, e Zeus era ruim. Ele tinha raio na mão. E as pessoas que não andavam em obediência a Zeus, ele lançava raio. E uma vez eu pensei que Deus, Jeová, ia lançar um raio mesmo. Eu afastei do rapaz. Ele era um rapaz que naquela época se vestia todo de preto, né, num movimento chamado Dark. E nós estávamos aqui no Parque do Semucan, aqui no 25 da Raposo. E ele virou para mim, todo cheio de deboche. O ímpio, sarado, nédio. Walter, isso é besteira.
besteira, isso é bobagem, esse negócio de ser crente, isso é besteira. Meu pai e minha mãe ficam perdendo tempo com essa porcaria. Isso é perda de tempo. E Deus não existe, eu provo para você. Você quer ver? Se Deus existe, que cai um raio na minha cabeça. Irmãos, eu afastei dele. Eu afastei. E eu era novo. E eu fiquei triste. Porque Deus não mandou um raio na cabeça daquele infeliz. Eu falei, Senhor, o Senhor tinha que ter mandado um raio provável para ele. Aí mais tarde eu descobri que na minha cosmovisão eu estava errado. Porque Deus não é Zeus. Deus é amor e Ele é longânimo. Ele tem paciência. Ele queria trabalhar com aquele rapaz. Você quer ver? Quantos de nós aqui no passado debocharam de Deus? Falei, esse negócio de crente é nada, vou dar dinheiro para pastor, nada. Por isso que eles são tudo barrigudos, né? Tudo engordando as custas do meu dinheiro, não é assim? Não é assim? E quando a mulher vem para a igreja, eu já cansei de ouvir essa conversa, quando eu era novo, dos maridos velhos, ficavam em casa e falavam assim, mulher, você deve estar indo lá para ver o pastor. Coitado das mulheres, né? Eu era criança, eu ouvia essas conversas. Conversas erradas. Ideias erradas, concepções erradas. Você vai para a igreja por causa disso. A gente tem essas ideias erradas, porque nós estamos numa perspectiva, numa cosmovisão ainda mal encaixada, mal definida. A gente precisa buscar outra coisa. Tem que ter um momento que a coisa vai mudar na nossa vida. Ele tem essa luta interna. Ele não tem intimidade, ele tem medo. Deus é amor, eu repito para você. Ele está te permitindo, porque Ele está te conduzindo, Ele não te força. Deus não é um imperativo que fala assim, você vai ser crente querendo ou não. Se você achar bonito vai ser, se não quiser, você tem que ser crente. Não, Ele te dá corda. Porque você e eu não somos seres robóticos. Não somos pré-programados para movimentos, para atitudes e pensamentos. Não somos pré-programados. Deus nos deu liberdade e Ele está esperando que nós enxerguemos e tomemos uma atitude por amor e não por coerção, não. É por livre, espontânea vontade. Ele te deu essa condição de arbítrio, de você escolher. Você veio para cá hoje por um ato de livre escolha. Você veio para cá porque você pensou, eu vou à igreja. O Espírito Santo tocou, Ele te disse, Ele deu a sugestão. Mas você veio porque você escolheu. E você está aqui, Ele está dizendo para você, eu tenho algo melhor, se você quiser. Mas se você não quiser, é a sua escolha. No Antigo Testamento, Ele disse assim, se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, vocês vão colher o melhor desta terra, vocês vão comer o melhor da terra. Se quiserdes me ouvirdes, se e se. É condicional, é ser. Se você quiser, você vai comer o melhor desta terra. Mas se você não quiser, tem coisa ruim também, você pode comer. Você tem essa liberdade. No verso 17. Aí a situação vai mudar. Quando ele refletiu sozinho, a tarefa era pesada. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Agora ele foi exposto a outra cosmovisão. Agora a verdade vai ser exposta ao nosso amigo Asaf. Agora sim ele pode escolher. Porque é assim, você tem uma laranja na mão. E aí você escolhe entre ela e o quê? Não tem, você só tem uma.
Ele só tinha uma cosmovisão. Enquanto ele está ali, olhando os ímpios, refletindo, pensando consigo mesmo, ele só tem uma visão. Mas agora ele entra na casa de Deus. Agora ele vai ser exposto à intimidade. Ele tinha medo, agora ele vai ter comunhão. Agora ele vai ouvir a suave voz do Espírito de Deus. Agora ele vai ouvir Deus. E é isso que você está fazendo aqui agora. Você que veio com a vida atrapalhada, olhando o ímpio, se dando bem, e você aí perdido, todo quebrado, falta tudo. Não é assim? Pastor, lá em casa está faltando tudo. Tomara que o botijão segure mais uns dias, porque senão eu não tenho dinheiro para trocar. Até que entrei no santuário de Deus. Sua percepção somente mudou quando foi de verdade a presença de Deus. Não é você estar aqui, a igreja não é mística, você entra daqui para cá e sai resolvido. Você entra daqui para cá, ouve a palavra, toma uma decisão, aceita a cosmovisão do céu e você sairá resolvido. Mas só ser exposto não é isso. Ele foi de verdade à presença de Deus. Foi ali. Agora, cheio das verdades de Deus, que pôde enxergar a vida e as suas incoerências. E é nessa coisa passada do Asaf que o diabo trabalha do mesmo jeito com cada um de nós. Ele disse nos versos 21 e 22, ele entrou e agora ele começa a ter a percepção verdadeira da vida dele e de Deus. Mas olha como ele se percebeu, agora que ele foi apresentado, agora quando a luz de Deus iluminou a vida dele. Verso 21 e 22, quando o coração me amargou, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, e era como um irracional, ou numa linguagem moderna, era como um animal na tua presença. Ele estava amargo, bruto e ignorante, irracional. Você tem passado por momentos assim? Você é uma pessoa amarga? Tudo está ruim. Pessoas amargas, crentes amargos. Tem crente amargo? É possível crente amargo? É possível, Asaf era crente. Ele era amargo. Embrutecido. Ignorante. Ignorante aqui é o sujeito que não conhece e por isso ele é bruto. E como irracional a tua presença. Ele se percebeu como irracional, porque ele não tinha a luz de quando ele entrou na presença de Deus. E aí ele se percebeu dessa maneira. E aí, por favor, retorna ao Romanos 8, 28, que foi o início da pregação que o pastor Sérgio começou lá. E eu digo para você, compreenda a vida a partir de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a palavra é a mesma, que eu pensei a mesma coisa. Tudo coopera para o bem só daquele que ama a Deus. Não é da população em geral, não. Não é daquele que está lá fora, errado. Aí tudo que ele faz, vou fazer um assalto.
Teve os bandidos lá da favela do Rio de Janeiro, que virou para a irmã lá, que tem a igreja na favela, e falou: irmã, ô tia, o negócio é o seguinte, nós vai sair para uma função aí, e nós quer que você ora por nós. Nós vai fazer um assalto a banco, você tem que orar por nós para tudo dar certo. Ela falou: não, meus amigos, não posso orar. Todas as coisas cooperam para o bem só de quem ama. Se você está vivendo a sua vida na perspectiva antiga, se você é do mundo, se você tem essa cosmovisão aí, meu amigo, não está cooperando para o bem, não. Pode algumas coisas boas acontecer? Pode. Mas o final disso tudo, irmãos, não é bonito, porque no final tem o inferno para quem não ama a Deus. Ainda não enxergamos como as coisas são de fato. Põe para mim aí 1 Coríntios 13, 12. Ainda a gente não está enxergando as coisas como de fato elas são. Porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como sou conhecido. Também como eu sou conhecido. Quando você olha isso aí, agora vemos como que por espelho. Quando você pensa em espelho, você tem a visão atual de espelho. Mas a visão bíblica de espelho não é esse espelho de vidro que você tem. Não é isso, não. Ele era de bronze e era polido. Isso era um espelho no tempo bíblico. Você acha que nesse espelho de bronze a imagem era nítida como de hoje? De forma alguma, não era. E aí, Paulo está falando assim, a gente olha, mas a gente não vê direito. Você está olhando hoje, você não está vendo. O tapete da sua vida, você só consegue enxergar ele de baixo. Você não está vendo a obra acabada. Tenha paciência. O final de Asaf pode ser também o seu final. Todavia estou sempre contigo. Agora, depois que ele entrou na casa, na intimidade, na presença, aí ele enxergou a coisa diferente. Estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me enches, me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Agora ele não está vendo mais saúde no outro. Ele está pensando o seguinte, não tem problema. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Aí ele percebe, os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Agora sim, você tem comparação. Você só compara duas coisas. Uma coisa você não compara. E eu te apresentei agora uma cosmovisão de Deus. Você tem a sua. Você está certo na sua. Mas eu estou te apresentando uma outra. Faz a comparação agora. Eu não vou enfiar pela goela. Você é obrigado. Não, você tem a liberdade. Lá no final, os ímpios foram destruídos. E esse falou, o Senhor vai me receber na glória. Conclusão. Você se encontra em qual das fases da vida de Asaf? Do crente que frequenta a igreja, mas ainda tem uma mente secular, ou você está todo em Deus? Pensa nisso. Amém? Entendeu a mensagem? Salomão, você entendeu? O que é cosmovisão, Salomão?
Ah, menino inteligente, a minha visão de mundo, aleluia. Você que tem mais idade que o Salomão, entendeu? Entendeu? E agora, o que você vai fazer? Não, eu só entendi, pastor, eu não quero fazer nada não. Legal. Sabe o que vai acontecer com você? Nada. Quem faz nada, colhe nada. Quem faz tudo, vai colher tudo. Quem faz alguma coisa, colherá alguma coisa. Eu te apresento Jesus, eu te apresento vida eterna, eu te apresento solução, clareamento de mente. Ele tira a escuridade e traz luz nos teus pensamentos. Vamos orar? Pai, nós agradecemos a Ti pela palavra. Eu tenho certeza, meu Deus amado, que era esta palavra que o Senhor tinha para a Tua igreja nesta noite. Eu tenho certeza, meu Pai amado, que vidas entraram aqui porque precisavam de ouvir isso. E eu tenho certeza que elas vão sair daqui e que o Espírito Santo vai continuar trabalhando e que esta palavra ela não vai retornar para o Senhor vazia. Ela vai produzir aquilo para o que ela foi enviada. Trabalha em todos os corações, no meu coração e no coração dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.